Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Essa noite é a noite que o Senhor fez, 19 de julho. Já estamos para mais da metade do mês de julho. E Ebenezer, até aqui, nos ajudou. Se não for a bondade, a misericórdia do Senhor, certamente não estaríamos aqui. Se não fosse a bondade, a misericórdia do Senhor, certamente não estaríamos aqui. Mas viemos aqui com o coração gostoso, com o coração grato. Saímos daqui ontem com o nosso coração muito grato ao Senhor. Algo que nos trouxe até temor. Eu saí daqui ontem com muito temor de Deus. E sei que ontem algo no reino do Espírito aconteceu aqui, que vocês vão viver esse romper. Ontem o inimigo das nossas almas caiu por terra. E o povo de Deus é vitorioso, o povo de Deus. Porque estamos na presença daquele que vive. Daquele que tem o poder, como Ana cantou, ele dá vida, ele tira a vida. Ele levanta, mas também ele abate. Tá alto. Aleluia. Aleluia. Por que te abates? Que nota que é? Tô mais baixo aí, né? Por que te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves. Fica agitada. Por que a tua alma está agitada? Por que você está assim? Eu não estou entendendo. Espera. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá. Alegria virá. Alegria virá. E por que te abates? Por que está com tanto temor acerca do amanhã? O Senhor teu Deus está no presente, dizendo: não temas, porque eu já estou lá no futuro. Tira a tua ansiedade.
O teu futuro está nas minhas mãos, assim diz o Senhor. Porque com a nossa alma agitada, pastores, obreiros, nós ficamos desapercebidos em ouvir a voz do Senhor dizendo. Quando os discípulos no caminho de Emaús, agitados, atribulados, com medo, o seu Senhor havia morrido. Jerusalém estava triste, os seus discípulos estavam tristes. A esperança de Israel parecia ser perdida. Eles não esperaram. E tem alguém aqui muito agitado, não esperando, mas você não vai fazer como os discípulos de Emaús, porque eles tiveram que voltar, e você não vai fazer esse caminho. Você vai esperar no Senhor. Jesus. Porque quando você está com uma baixa estima, quando você está muito chateado, chateada, frustrado, frustrada, você não consegue olhar para cima, você só consegue olhar para baixo. Você não consegue nem olhar para a pessoa que está do seu lado. Mas um Deus que está aqui nesta noite, que é o nosso Deus, Ele é especialista em levantar espírito nesta noite. Mas pastora, de onde você tirou isso? Dan, Ageu, o sacerdote, o governador, estavam com o espírito caído. Muitas das vezes você está aqui de pé, mas só Deus sabe como você está por dentro. E hoje Deus não quer nada por fora, Ele quer fazer algo por dentro. Ele quer levantar o teu espírito aqui nesta noite. E começa por aí a sua vitória. Quando Ele te coloca, Deus só gosta de falar com o homem em pé. Já leu Ezequiel 2? Põe-te em pé e eu falarei contigo. Esforça-te. Levanta. A sua ação será a reação de Deus. Ou a sua reação será a ação de Deus. Nós vivemos na condicional, irmão. Sim ou não? Aquele que crê, que recebe. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós vivemos numa condicional. Se eu crer, se eu tiver fé, assim será feito para a glória do nome do Senhor. Os discípulos atribulados e ainda chamaram a atenção de Jesus. Mas você não está sabendo o que está acontecendo? Mas no caminho, conversando, chegaram em Emaús. E quando ele levantou para dar graça, aleluia, de repente, é no de repente que Deus vai fazer nesta noite. E quantos creem que Deus é o Deus do de repente? Você fica procurando, você fica sondando, você fica, meu Deus, agitado, agitada, atribulada, atribulada. Olha, a sua vida, Colossenses 3:3, a sua vida está escondida com Cristo e em Deus. Quem é que pode pegar da mão de Deus a sua vida? Quem é? Quem é o ousado? Quem é o homem? Quem é a mulher que pode abrir a mão de Deus e tirar a sua vida de lá? Então por que te abates? Por que estás assim? A obra é grande, Deus conta comigo, Deus conta consigo para fazer a sua obra nessa última hora. Aleluia. E no livro de Neemias, capítulo 4. Irmãos, eu sou das antigas, tá? Não fala não, ela é chata, mas é uma chata de boa. Aleluia. Eu aprendi que quando a gente lê a Bíblia, a gente fica de pé em reverência à palavra dele. Já desde pequenininha eu fui ensinada assim, eu não sei se mudou. Mas marcos antigos não podem ser removidos.
Porque se entrasse um presidente aqui da República, você levantaria na hora. Se levantar uma pessoa, né? Nós misericórdia, ai de nós, né, irmãos? Mas se chegar aqui uma pessoa mais ilustre, alguém, um governador, um presidente, na hora a gente... E por que para a palavra de Deus a gente não levanta? Então, irmãos, tenha reverência à palavra. Pode ser uma criança ter oportunidade aqui. Quando ela for ler a Bíblia, você levanta em reverência à palavra do Senhor. Não é o homem nem a mulher, é a palavra do Senhor. E a Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6. Que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Pode se assentar, dando glória a Deus. Senhor, que a tua palavra, envia a tua palavra com poder e autoridade nesta noite, que a tua palavra vá e produza o resultado para qual vai ser mandada nesta noite, Senhor. Usa a boca da tua mensageira. Miserável mulher que sou, Senhor, mas conduzo e tenho a tua presença na nossa vida para transmitir a tua palavra com graça, com unção e poder. Assim eu oro no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Nós vamos ver um cenário que Neemias se encontra, quando já no comecinho, sendo ele copeiro, e vai receber o seu irmão em casa, e ele vai trazer uma notícia muito triste, porque eu não sei você, né? Mas a gente pode estar muito bem, mas se a gente sabe que os nossos não estão bem, você também não fica bem, ou não? Ou você fala bem feito? Não, aqui não tem essas coisas, né, irmãos? Aleluia, glória. Porque uma das coisas que a gente tem que praticar é a generosidade. A gente tem que ter misericórdia, para quando eu precisar, o Senhor também ter de mim. E quando Neemias fica sabendo do estado que estava, os muros fendidos, as portas não tinha porta, os muros caídos, ele começa a orar a Deus. Porque quando nós ficamos sabendo de alguma situação difícil, que para nós é custoso, fazer igual o goiano, né? Custoso. A gente não tem condições, você se vê impotente diante de uma situação muito difícil. E como nós aprendemos, o cristão vai orar. E foi assim que Neemias começou a orar, a buscar, a jejuar. E você se apercebe quando a pessoa está bem, sim ou não? Você olha para a pessoa, se a pessoa já não olhar dentro do seu olho, já tem alguma coisa estranha. Porque quando alguém não está bem com você, ela não consegue olhar dentro dos seus olhos. Porque os olhos é janela da alma. E o rei não era acostumado ver essa situação, nem o semblante de Neemias triste. Porque quando você começa a buscar o Senhor, você dá até uma murchada. Um segredo aí, não é só o monjaro não. O cristão que começa a orar, jejuar, buscar, a ficar naquele jejum de 24 horas, coloca na presença de Deus como Esther, 3 dias sem comer, beber, aleluia. Você dá umas murchadas, você vai perdendo um pouquinho de líquido. Aí as pessoas, o que está acontecendo? Mas você não fala não. Você não fala, porque vida com Deus, você não pode estar pondo na boca no trombone, que eu oro, que eu jejuo. Quando você vê alguém fazer isso, irmão, casca fora, porque já perdeu o galardão, já não vai. Meu Deus. Começa a orar na madrugada, começa a fazer um propósito, começa a fazer uma campanha e começa a falar para as pessoas.
Você estava indo muito bem, mas só falou, parece que você já não acorda mais, já é um sono que já você perde horário. Senhor, quem já aconteceu isso com você? Ou só comigo? Hã? E Neemias calado. Só foi chorar, só foi orar e foi buscar a presença do Senhor. Aí no capítulo 2 de Neemias, glória a Jesus, nós vamos ver que sucedeu, pois no mês de Nissan, o ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. O versículo 2: e o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, porque não podia se apresentar diante do rei triste. E disse ao rei: vive, e disse ao rei: vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros do meu pai assolado, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Antes de você, porque Deus vai dar oportunidade de ir para alguém aqui, que você já está orando, você já está pedindo um sinal para Deus mudar uma situação a qual você não tem como mudar e nem fazer algo, mas você está orando ao Senhor, e o Senhor vai te dar oportunidade e graça perante uma pessoa, mas antes dessa pessoa, quando ela te perguntar, você não vai responder na hora, você vai orar ao Senhor antes, porque Deus vai te dar graça perante essa pessoa, que muitas das vezes até é difícil, ou até diante de um órgão público, Deus vai te dar a vitória, e quem crê recebe com um amém, e sela essa palavra, porque Deus ainda move corações, quem crê nisso? O Senhor vai dar graça. Neemias vai ter graça perante o rei. Olha Deus já agindo no ambiente. Aleluia. E disse no versículo 6, no versículo 5, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. No versículo 6, interessante. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me. Tem coisa que você não vai poder responder, porque mulher é só o sangue da nova aliança. O rei não tinha perguntado nada, mas a mulher, ela quer saber as coisas nos mínimos detalhes. Mas Neemias já havia orado, jejuado e estava na brecha. Estava esperando em Deus. Tem coisa que você vai ouvir e não responde. Porque nem ele sabia quanto tempo ia durar aquela situação. E ali se passou, ele não mentiu, nem omitiu, mas ficou. Aleluia. Você não vai precisar mentir. Você não vai precisar mentir. Mas Deus vai fazer uma situação, qual o nome dele vai ser glorificado na sua vida. E você vai pegar depois, pedir para o pastor dar esse testemunho aqui nessa casa de oração. Porque Deus está fazendo uma obra para alguém aqui no nosso meio, irmãos. E essa obra vai ser tão linda, tão maravilhosa. Aleluias, aleluias, aleluias. E Neemias, caladinho,
pegou o que tinha que pegar, abençoado. E disse o versículo 7, porque crente tem que andar direitinho, sim ou não? Nota fria, suborno, essas coisas, irmãos, desculpa lá, a bênção do Senhor não vai te acompanhar. Você quer entrar por uma porta? Não force, não arromba. O próprio Deus vai pegar na maçaneta e vai abrir para você. Você não vai poder, você não vai mentir, você não vai fazer falcatrua, você não vai pagar, você não vai fazer nada. Você vai esperar num Deus que por você tudo executa. Aleluias, aleluias. E como homem sábio, ele não podia partir para aquela cidade sem ter o que diz o versículo 7, que diz assim: disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me carta para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá. Irmãos, aleluia. O crente, ele tem que andar você tem que ter. Para mim passar aqui as fronteiras, eu precisei ter o passaporte, porque se eu não tiver nas fronteiras, eu não passo. Para mim morar em Portugal, se eu não tiver um título de residência, eu vou viver escondido, eu não vou poder comprar, não vou poder vender, eu vou viver assim, tipo um 007. Eu vou viver uma pessoa assustada, assim, parece que todo mundo, você fica igual mineiro, você fica cismado. E Deus não quer ninguém cismado. Deus quer que você fique de cabeça erguida. Deus quer que você tenha moral diante das situações. Porque um cristão que ora, um cristão que busca a Deus, um cristão que ainda crê que o poder da oração move as mãos de Deus, aleluia, ele vai esperar em Deus, porque o próprio Deus vai dar direção para você acerca de tudo que você tem que agir, porque há uma grande obra para ser feita aqui em São Bernardo do Campo, e Deus espera você para a reconstrução dos muros nessa cidade. Dá glória a Deus, igreja. Deus procura alguém para se colocar na brecha. Nós acabamos de ler Neemias 4 e 6. Neemias se colocou na brecha. Ele estava bem lá no palácio, comendo bem, vivendo bem. Mas como a gente vai viver bem, irmãos, sabendo que os nossos estão perecendo? Nós, como igreja, nessa última hora, precisamos nos levantar, aleluia, como fechadores de brecha. Aleluia, aleluia. Se alguém vir falar mal aqui, não, eu não tenho tempo para escutar, eu não tenho tempo para perder, irmão, desculpa lá. Aleluia, a obra é grande, a igreja é de Cristo. Aleluia, e muito em breve você pode tocar, mas na noiva você não toca, a noiva tem dono. Aleluia. E nós precisamos nesta última hora, com tantos escândalos, com tantas coisas que estão acontecendo, nós precisamos ser reparadores de muro, reparadores de brecha. Nós precisamos aquietar nossa alma e saber que Deus continua no centro de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. O que você precisa, Jesus tem. Você sabia que Deus usa o ímpio para te abençoar ou não? Você sabia que pessoas terão, e muitas das vezes você só Jesus na causa? Aleluia, Deus vai abençoar o ímpio para te abençoar. Então seja crente fiel, seja um homem de Deus fiel, seja uma mulher de Deus fiel. Se Deus contar comigo, se eu morasse aqui, aleluia, Deus poderia contar comigo aqui no Brasil, sim, Senhor. Como meu esposo falava,
34 anos casada. Ia fazer 35 agora, dia 29 de agosto. E o pastor Pedro sempre falou: eu quero ser gastado como sabão na mão do lavandeiro. E ele foi gastado até o final dos seus dias, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Sabendo que ele estava perdendo a vida. E no desespero, numa quinta-feira, seria a última internação. E eu, no meu desespero, ele dizia: calma, calma, mas vai se preparando. Calma, igreja, calma, mas vai se preparando para o arrebatamento da igreja. Calma, vai ficar tudo bem. Pode 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Calma. Os escândalos podem vir, calma, mas não pode vir por mim, nem por si, calma. O cenário já está tudo preparado. Nós precisamos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, está ali meu irmão Flávio, a Viviane, meus parentes, a minha cunhada, meu cunhado, hoje vieram aqui na casa do Senhor. E a minha oração é que os meus não pereçam sem salvação. Calma, não desespere, não abre mão da sua casa, não abre mão da sua família. Neemias não abriu mão da sua casa, pastora, mas a minha filha já está numa situação difícil. Calma, calma, você tem um Deus que por nós tudo executa. Calma, se coloca na brecha, na oração. Os muros da sua casa vão se erguer, as portas vão se ficar, aleluia, vai se colocar tudo certinho e o nome do Senhor vai ser glorificado. Da glória a Deus, igreja. Alabra surianda labaias. Não é vergonha. E é para testemunho, porque nós precisamos testemunhar do amor de Deus. Aleluia. Quantas das vezes eu subi no monte, eu fiz uma campanha que, se você se escandaliza, olha, o problema é seu. Porque o meu Jesus, ele foi meu exemplo em tudo. Ele subia no monte para orar. E durante 40 dias, eu e o meu esposo, uma situação qual para nós era impossível. E eu: vamos, meu bem, vamos orar, meu bem, vamos buscar o Senhor. Nós não tem a quem pedir, porque tem coisa que você não pode falar para ninguém. Se você falar, vai escandalizar. Você tem que contar para Jesus onde é a sua dor. Durante 40 dias com a igreja, né? Porque a gente sempre tem companheiros de obra, sempre tem companheiros de oração. E algumas irmãs, alguns irmãos nos acompanharam nesse propósito de 40 dias. Quando foi no último dia, irmãos, seria a última noite que eu estaria ali no monte orando. E naquele monte eu gritava e eu falava: ouvi a palavra do Senhor. Porque, irmãos, o vento tem ouvido, o mar tem ouvido, aleluia. Aleluia, o mundo espiritual tem ouvido. Pega, está aqui, é só você tomar posse. O que é impossível para ti é possível para Deus. Eu fui criada vendo milagre. Está aí meu irmão Flávio, ele tinha uma bronquite terrível. Era ele e o Carlos Roberto. Minha mãe, uma mulher de fé, que era procurada aqui no Jardim P para orar pelos enfermos, expulsar demônios. Aleluia.
E para a glória de Deus, meus irmãos, meu irmão está curado para a glória de Deus. Parece que hoje a gente só confia nos médicos, irmão. Nós só confia em médico, só confia no homem. Confia no Senhor teu Deus. Eu amei quando a igreja parou para orar pelos enfermos. Adriano, Cristo cura sim. E o milagre, o homem das mãos suradas está aqui para curar a tua enfermidade. A Viviane, essa jovem que está aqui desde o comecinho, lá da igreja do pastor Ló. E vem passando, é uma das veteranas aqui. Minha mãe, nova convertida, não sabia orar na presença de ninguém. A menina engasga com uma tampinha de pasta de dente. A menina já com a boca roxa, porque vizinho, quando acontece alguma coisa, antigamente tinha mais a proximidade, hoje não mais. E o quintal da minha mãe encheu ali na rua do Jacarandás, número 240, no Jardim P. E o meu pai, até de cueca, saiu desesperado com a menina, na mão assim, desesperado. E Doraci, minha mãe nova convertida, que já tinha sido curada de doença de Chagas no sangue, e tinha sido curada de uma loucura, que ela quebrou a dieta, aleluia. Jesus coloca tudo no lugar aqui nesta noite. Você sabia que Deus reorganiza o cérebro? Quantos creem que eu sou testemunha que Deus põe no lugar? E minha mãe, Senhor, eu não sei orar, Senhor. Eu sou uma crente, mas eu não sei orar, Senhor. E levantou minha mãe, ela pegou na ousadia. Porque quando você está na ousadia, irmão, você enfrenta tudo. Na unção do Espírito Santo. Minha mãe pegou essa jovem, essa menina. Aleluia. E quando ela pega a menina, ela não teve vergonha de orar sobre... Que antigamente era um tal de compadre, de comadre. E orou na frente de todo mundo ali. E um milagre, porque uma pessoa, por isso que cuidado com criança com bexiga, comendo uva. Você tenha zelo pelos seus filhos. Mas a menina descuidou, pegou a tampinha e não descia nem vinha. Mas para a glória do nome do Senhor, quando a minha mãe fez a oração, ela fez assim, já com sangue envolvido ali. Aleluia, Jesus faz milagre, igreja. Uma linda salva de palmas para aquele que faz milagre, está aqui nesta noite. Deus só procura alguém que se coloca na brecha. Deus encontrou Neemias que se colocou na brecha para levantar aqueles muros, para colocar os portões, para colocar as portas naquela cidade. E eu quero te dizer que Deus vai edificar muros aqui nesta noite. A sua casa não vai ficar descoberta. Aleluia, Ele mesmo vai ser um muro, como diz em Zacarias. Ele mesmo vai ser um muro que vai te proteger. E no meio Ele vai estar. Fique de pé, igreja, para exaltar e glorificar. O grupo de louvor me ajuda. Aleluia, nós vamos abençoar famílias aqui nesta noite. Você que está com problema da sua filha, está querendo ir por uma situação difícil, você sabe o que eu estou querendo falar. O teu filho numa situação difícil, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso louvar a Deus que eu gerei 2 filhas para a glória do nome de Jesus. Eu gerei a Maressa, eu gerei a Amabile, agora eu tenho 4 netos, aleluia, e eu quero que a minha família seja bendita no Senhor, que o Senhor possa contar comigo para fazer a sua obra. Palavra sumanai, dentre a sobenai, jobenere, jodebio, basúria.
O homem das mãos furadas está no nosso meio. O Deus que faz milagre aparelha, irmãos, o seu carro junto com o pastor desta igreja. Porque a glória da segunda casa, não desista dessa casa de oração. Se você não desistir, você não vai desistir daqueles que um dia aqui pagaram o preço com lágrima, com choro. Continue firmes e constante na reconstrução dos muros até que Jesus venha. Eu quero declarar sobre a igreja do Demarque aqui em São Bernardo do Campo, que a força do Senhor sobre a sua vida, Alabra Suriandarai, vai vir impedimento sim, vai vir zombadores sim, vai vir tantas coisas, mas fique na palavra. Fique firme na palavra. Eu quero que você fique bem pertinho da sua família. Aleluia, Maressa na bateria, pode ser? Aleluia. Dó maior? Aleluia ou não? Mais baixo? Glória a Jesus. Bendita será nossa casa, bendita serão nossos filhos, e nós glorificaremos ao Senhor. Mais uma vez. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos, e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada, em Cristo está alicerçada, e nós glorificaremos ao Senhor. Porque a igreja rocha cante, a rocha em que minha casa está firmada. O amor que alcançou a minha casa. A rocha em que minha casa está firmada. Ele, igreja, e o amor que alcançou a minha casa. Que coisa linda! Então cante, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, minha casa, Senhor.
desista dos seus filhos. Não desista do seu esposo. Não desista da sua esposa. Não desista do seu pai. Não desista da sua mãe. Não desista dos seus. Não desista. Não desista, não desista. Não pare de orar. Não pare. Não pare de clamar. Não pare de interceder. Não pare. Continue buscando, continue orando. Continue, continue, continue. Aleluia. Oh Espírito Santo. Sim, Senhor. O amor que me alcançou a minha casa. Sim, Senhor. Meu Jesus, Eu te entrego minha vida. te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com a minha oração, Senhor, nesta noite, que o Senhor possa contar conosco, Senhor, que possamos sair de força, revestido de graça, revestido de poder e com muito temor de Deus. Que possamos nos vestir de veste de santidade, nos armando de toda a tua armadura, para que possamos ficar firmes, para que possamos produzir, Senhor, nesse tempo. Que o Senhor possa contar conosco como reparadores de brecha. Que possamos ser, Senhor, aleluia, uma bênção para esse tempo. Porque muitos guerreiros estão indo embora. E o Senhor precisa de si. Os mais velhos, como uma irmã Laura, como o pastor Pedro. O que Deus confiou na mão dele, eles fizeram. E se a obra precisar de mim e de você, para que essas portas continuem abertas, Ele pode contar comigo. Ele pode contar consigo. E se Ele pode contar consigo, fala: Senhor, eis-me aqui. Pode contar comigo. Há tempo e há fora de tempo. Se eu não puder ir, eu vou orar. Orando também, eu vou contribuir. Mas que a tua obra vai ser feita em nome de Cristo Jesus. E eu agradeço essa rica oportunidade. Já me despedindo de vocês. Para a semana estamos retornando a Portugal. E que eu espero dessa igreja que vocês segurem a corda, que vocês nos ajudem em oração. Nós somos carentes das orações dos santos. Precisamos que ali Portugal também seja incendiado. Que possamos ali também reparar as brechas. Que possamos ali ganhar muitas almas para Cristo. E o nome dele ser glorificado. Eu quero agradecer ao pastor dessa igreja, a sua esposa, a todos os obreiros e obreiras, a todas as igrejas. E que você que está aqui, convide pessoas. Não se conforme. Aleluia. Chega junto. Não fique longe. Chega, vem para o meio. Aparelha o seu carro com quem quer fazer a obra do Senhor. Afasta daqueles que querem impedir, mas abraça, vem para o meio. Senhor, conta comigo. Eu quero ser um reparador de brecha nessa última hora. Eu quero agradecer essa rica oportunidade aos músicos, a toda a igreja. Meu muito obrigado e que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.